Lucas capítulo 9. Yahshua convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E ele os enviou para anunciar o reino de Yah e curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali até partirdes daí. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. O rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem? Sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Yahshua. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Yahshua quanto haviam feito. Ele tomou-os consigo e retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Yahshua se acolheu e falava-lhes sobre o reino de Yah, e curava todos os que precisavam. O dia já estava chegando ao fim, quando os 12 aproximaram de Yahshua e disseram: Despede a multidão para que possam ir aos povoados e sítios vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas ele disse: Vós mesmos, dai-lhes de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Havia mais ou menos 5.000 homens. Yahshua então disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre elas a bênção, partiu-os e deu aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Yahshua estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhe: Quem dizem as multidões que sou eu? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Outros ainda acham que é um dos antigos profetas ressuscitou. Mas Yahshua perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro. Pedro respondeu: O Messias, o enviado de Yahweh. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém. E explicou: É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto no terceiro dia e no terceiro dia ressuscitar. Depois, Yahshua começou a dizer a todos: Se alguém quer vir a mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se e se arruinar a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando ele vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte, sem antes terem visto o reino de Yahweh. Uns 8 dias depois dessas palavras, Yahshua levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram, revestidos de glória, e conversavam sobre a saída deste mundo, que Yahshua iria consumar em Yahshua. Pedro e os companheiros estavam com muito sono.
Quando acordaram e viram a glória de Yalcha e os 2 homens que estavam com ele, enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Yalcha: Mestre, é bom ficarmos aqui? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Yalcha ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem da montanha, uma grande multidão foi ao encontro de Yalcha. Nisto, um homem no meio da multidão começou a gritar: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho. É o único que tenho. Um espírito o domina e, de repente, ele começa a gritar e o sacode com violência, e ele espuma. Com muita dificuldade, o deixa depois de machucá-lo. Pedi a teus discípulos que os expulsassem, mas não conseguiram. E Yalcha respondeu: Ó geração sem fé e pervertida, até quando vou ficar convosco e suportai-vos? Trazei aqui teu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio o jogou no chão e o sacudiu violentamente. Mas Yalcha repreendeu o espírito impuro. Curou o menino e o entregou ao pai, e todos ficaram maravilhados com o poder de Yalcha. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Yalcha fazia, ele disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Yalcha pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes: Quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. E Yalcha respondeu: Não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Yalcha tomou a firme decisão de partir para Yalchalã. Enviou mensageiros à sua frente, que se pudessem a caminho, e encontraram um povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Yalchalã. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Mestre, quer que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu. Eles partiram para outro povoado. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Yalcha: Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Yalcha respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: Segue-me. E ele respondeu: Permite-me primeiro ir enterrar meu pai? Yalcha respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu, vai, anuncia o reino de Yal. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, mestre, mas deixe primeiro despedir-me de minha casa. Yalcha, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Yal. Aleluia. Bendito és tu, Pai, bendito são suas santas palavras. Aleluia.